Olá, internautas queridos da Top News. A morte faz parte da vida, mas dói demais a despedida. E quem nos deixou, minha gente amiga, foi o ex-ministro do STF, Sepúlveda Pertence. Pois é, minha gente amiga, essa notícia é triste. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, José Sepúlveda Pertence, faleceu na madrugada deste domingo, dia 2, aos 85 aninhos, em Brasília. Nos últimos dias, ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês. A informação inicial é de que ele sofreu falência múltipla dos órgãos. Nascido em Minas Gerais, Sepúlveda foi nomeado ao Supremo em 1989 por José Sarney e permanecendo como membro da Corte até 2007. Ele também já foi procurador-geral da República e presidente do Conselho de Ética da Presidência da República. Ao longo de sua carreira, também foi advogado do ex-presidente Lula em diferentes ocasiões. A morte de Sepúlveda, que era referência entre juristas, foi lamentada por amigos e colegas de profissão. Luiz Roberto Barroso, que está no comando do STF durante as férias de Rosa Weber, lamentou o ocorrido. Abre aspas. É triste a notícia da partida de José Paulo Sepúlveda Pertence, um dos maiores que já passaram pelo STF, anotou. Abre aspas, brilhante, íntegro e adorável, influenciou gerações de juristas brasileiros com sua cultura, patriotismo e desprendimento. Fará imensa falta a todos nós. Fecha aspas. Faz compulsiva essa execução antecipada da decisão condenatória. Dispensa demonstração que, acerca das mesmas normas constitucionais diversas daquela do STF, que no caso, à luz... Sepúlveda, indicam amigos nas redes, tinha dois desejos quando morresse: ser velado no STF e enterrado na ala dos pioneiros, no cemitério de Brasília. Ainda não há, porém, informações sobre o velório e sepultamento. Que Deus conforte o coração da família, dos amigos, de todos que sofrem com esta partida. Vai com Deus, vai, que o céu é teu. Não tem, obviamente, decisão em habeas corpus. E a decisão, nem a decisão do agravo no RS 624-246, a propósito do qual corretamente afirmou o eminente ministro Celso de Mello. Não reconheço de Sua Excelência, contudo, que esse entendimento constitui expressão de diretriz constitucional prevalecente no Supremo Tribunal, pois, a tal respeito, só há uma decisão proferida em habeas corpus e duas outras sem efeito suspensivo, proferidas em sede meramente cautelar nas ADCs 43 e 44. De qualquer sorte, o acórdão do Tribunal Regional é despido de qualquer ensaio de fundamentação concreta, salvo a invocação impertinente da decisão plenária do Supremo Tribunal, tomada num único habeas corpus. Assinala-se que a decisão do Tribunal Regional, a lei da falta de fundamentação quanto à necessidade cautelar da prisão, e sem que houvesse pedido do Ministério Público, o acórdão, além de violar a presunção constitucional da inocência, ofende a exigência igualmente constitucional da motivação de toda e qualquer decisão judicial. Não bastassem os fundamentos. Há uma contradição substancial no acordo com a jurisprudência firme deste Superior Tribunal de Justiça, ao reclamar reiteradamente o trânsito de julgado, esta jurisprudência do STJ,
para a execução das penas restritivas de direitos. Se a pena restritiva de direitos se subordina ao trânsito em julgado, não se concebe como mesmo ordenamento jurídico, não se exija readjudicado para a pena evidentemente mais grave, a de prisão, que priva o condenado do mais elementar direito fundamental, qual seja a sua liberdade pessoal. É significativo notar que contra o acórdão da terceira sessão deste tribunal, que inclui todos os membros dessa egrégia quinta turma, e no qual se reafirmou a existência de trânsito em julgado da condenação para execução de penas restritivas de direito, o Ministério Público Federal interpôs recurso extraordinário, no qual sustentou que a lei de execução penal trata da mesma forma os dois tipos de pena criminal, tanto a restritiva de direito quanto a de prisão. E pretende-se, por absurdo que pareça, que desta fonte comum de ambos os tipos de execução se extraia não a imposição da pena menos grave, qual seja a de restrição de direitos, mas, ao contrário, a imposição da pena mais grave ao réu condenado a penas alternativas. É de lógica elementar que se a identidade da fonte legal de execução, tanto da restritiva de direito como da privação de liberdade, só pode levar a igual tratamento, deve levar a igual tratamento, este haveria de levar à aplicação da forma de execução mais favorável ao condenado e não o contrário, como pretende a Procuradoria-Geral. Ainda é de notar que, apesar das decisões do STF, por escassa, por extentíssima minoria, terem afirmado a possibilidade de execução antecipada da prova, a questão continua a dividir a Suprema Corte, que aguarda o julgamento das ADCs 43 e 44. Esses julgamentos, sim, dotados de inequívoco efeito vinculante, próprio das decisões tomadas na jurisdição objetiva de constitucionalidade. É significativo que, em habeas corpus pendente de julgamento na Suprema Corte, o eminente ministro Edson Fachin, que é o relator de um dos precedentes que validaram a questionada execução provisória, independente do trânsito julgado, afetou o processo ao plenário, enfatizando a divergência existente no seio do tribunal e o não julgamento ainda das ações declaratórias de constitucionalidade, que essas sim deverão firmar o entendimento da Suprema Corte. Esse quadro é manifesto que jamais declarada a inconstitucionalidade dos artigos 283 do Código de Processo e do artigo 105 da Lei de Execução, é plena competência do STJ para o julgamento desta impetração, cuja matéria é infraconstitucional, e para, em consequência, concederão. Notou-se na impetração a plausibilidade do recurso extraordinário cabível da decisão do Tribunal Regional. Isso não só
quanto aos artigos citados, 283 do Código de Processo e 105 da Lei de Execução, que definem o momento adequado para a execução da pena, mas também de questões de lei federal, que reiteradamente vem recebendo do STJ interpretação distinta daquelas adotadas pelo Tribunal. Cito exemplos. A peculiar forma de fixação de competência por conexão, a exasperação, no caso brutal, da pena base, que só pode justificar-se como forma de obstar a prescrição da pretensão política. A condenação por corrupção passiva, mesmo sem a individualização de um ato de ofício que correspondesse à suposta vantagem recebida, o famigerado triplex de uma praia de Guarujá. E, por outro lado, a condenação autônoma em concurso material por lavagem de dinheiro, que, quando muito, constituiria exaurimento do crime antecedente de corrupção passiva. Isso propositadamente não me ocupei nesta sustentação do paciente, nem para comentar a intensa e falaciosa pressão de órgãos importantes da mídia para forçar a sua prisão. Uma grande revista nacional chegou ao desplante de ilustrar a reportagem com fotos do que seria toda a trajetória do paciente, desde a sua residência em São Bernardo do Campo, até a prisão que lhe estaria destinada em Curitiba. Outra me atribui o ter, literalmente, estabelecido um verdadeiro cerco, não a esse tribunal que irá julgar o habeas corpus, mas ao Supremo Tribunal Federal, ao qual não compareço há tempos. E nos tempos em que se refere a esta reportagem, estava acamado o que motivou o adiamento deste julgamento. Dito o resto, a essa afirmação de que estaria exercendo tráfico de influência junto aos ministros deste e do Supremo Tribunal, eu respondo, com a reputação firmada em 57 anos de atuação em Brasília, como advogado, membro do Ministério Público e magistrado da Suprema Corte. Esta é a resposta devida a esses órgãos da imprensa. Repito, não trato do paciente, nem de suas qualificações, nem de sua biografia. O que se pretende é a reafirmação do princípio constitucional básico da presunção de inocência, que serve e protege qualquer cidadão, tenha ele ou não exercido a presidência da República ou qualquer outra função pública. Certo. Por todos, senhor presidente, confia-se no deferimento do habeas corpus para cassar a ordem de prisão determinada pelo acordo impugnado, ou pelo menos para suspender os seus efeitos até o julgamento do recurso especial que se vai interpor, ou até a decisão
do Supremo Tribunal, esta sim, com efeito vinculante nas ações declaratórias de constitucionalidade 43